vocês vão conhecer a Ju, gente, ela é uma figuraça. Quem não conhece, porque tem um monte de gente aqui da sua rede de contatos. E ela vai, eu convidei porque ela são 3 farmácias, né, Ju? 3 farmácias, 3 lojas. Artesanal. Farmácia artesanal de Gurupi, que foi a primeira, né? Que a gente já tem praticamente 16 anos. Farmácia artesanal de Araguaína, que a gente completou 13 anos já na cidade. E a farmácia artesanal de Porto Nacional, que vai completar 4 anos, né? Tem 3 anos e pouquinho. Então, aí você colocou, você é farmacêutica da, como é que é o nome? Eu sou farmacêutica da artesanal. Farmacêutica magistral. Da magistral. Entendi. Na verdade, a farmácia de manipulação, os farmacêuticos dessa área são chamados e reconhecidos como farmacêuticos magistral. Eu até tenho título de especialista, né, em manipulação magistral alopática. E estou pleiteando agora um outro, terminando, um em homeopatia, vai sair novinho aí. Capaz, se junto quando acabar essa pandemia, a gente consegue esse título aí, quem sabe aí. Tá vendo, gente? Eu falei, ela não para. Ela é casada com o Adriano, que é o sócio, ela tem 2 filhos. Seu pai mora com você ainda? Não. A minha mãe mora comigo. A sua mãe com você, né? Então, assim, vocês vão conhecer um pouco da história dela, da Ju. Ela realmente é uma empreendedora descomplicada. Quem conhece ela sabe, gente, são 3 cidades diferentes e 3 cidades distantes. Eu pensei, Ju, em te convidar, porque, assim, a maioria, principalmente das mulheres que me seguem, tem muita reclamação assim, eu tenho uma empresa com meu esposo, eu não consigo crescer porque meu esposo é muito limitado, porque ele não escuta o que eu falo, eu quero montar em outra cidade, eu quero abrir filial, eu quero expandir para um ramo. E aí eu pensei justamente em você, porque você e o Adriano, vocês são formados na mesma área, não é isso? Isso. Falando dois, agora. Até que enfim ele entrou, né? Tem que entrar a família toda. Por favor, né, Adriano? Comenta, dá like, manda aviãozinho, tá, Adriano? Vou pegar o gancho de novo da Ju. O pessoal comenta aqui. Esse eu falo que é esse papelzinho que parece um avião. Manda para a sua rede de contatos, porque o que a Ju vai contar para vocês é case de sucesso. É o que ela vive, os desafios que ela ou a Adriana enfrentam por estarem à frente de uma empresa familiar. Então, manda para suas amigas, para parente, para amiga, para homens também que têm, às vezes, esses desafios, né? Com uma empresa familiar, que é uma grande maioria das nossas empresas brasileiras hoje. São empresas familiares. Compartilha esse aviãozinho e para que mais pessoas venham conhecer esse conteúdo que a Ju fez pensando realmente em quem enfrenta esses desafios como ela enfrenta. Tá bom? Ju, é com você, amor. Já comecei a contar, mas fica à vontade para se apresentar para a gente. Eu vou dar um oi lá para a Cris, né? Meu braço direito, entre toda a nossa equipe de Araguaína que está aí presente. O pessoal fica até rindo, né? Um oi também para Maria, que fez um elogio, eu agradeço. E é assim, né? A gente complica e descomplica, né? Mas assim, é um tempo, é uma construção, né, Mari? Eu e a Mari, a gente se conheceu num processo de Empretec, né? Então, eu sei que o programa do Empretec, ele me ajudou muito nessa formação de entender e de me reconhecer como empreendedora, né? Que essas características, que essa busca pela expansão, essa busca por melhoria, ela vem de um pouquinho do sangue empreendedor. Que o empreendedorismo a gente tem que estudar, o empreendedorismo a gente tem que exercitar. Então, os desafios foram muitos, mas a gente só tem que celebrar. Eu também aprendi que não dá para ficar chorando, não dá para poder ficar reclamando muito. A gente tem que fazer alguma coisa quando a gente não está satisfeito. Dentro desses desafios, quando a gente reclama e não está satisfeito, a gente tem que, né, tomar alguma decisão. A respeito da empresa familiar, assim que eu me formei, né? A gente já saiu do último ano, eu e o Adriano, que é farmacêutico também. A gente teve uma drogaria em Goiânia, ficou 1 ano, e nós viemos para o Tocantins. Quando eu vim grávida, então já tinha, né? Vim com o João Paulo também, já na mala. E aí, assim, a gente abriu o Gurupi.
E aí nós sempre fomos muito parceiros, de fato. Mas isso não quer dizer que a gente não tem opiniões contrárias. A gente, né, tem diversas opiniões contrárias. Mas, assim, a gente começou a nossa história desde o começo respeitando muito a opinião um do outro. E a gente sabia que a gente divergia, a gente sabe que muitas coisas a gente não concorda, mas o que fez a gente, eu acredito, chegar até onde nós estamos foi acatar uma opinião alheia. Eu posso, ao menos, conviver com uma opinião que não seja só a minha. Então, acaba que eu consigo aplicar o meu e aplicar o dele. E a gente foi profissionalizando todo o curso que a gente fazia, tudo que desde o meu primeiro, quando eu fiz o meu Empretec, no começo, e antes mesmo, quando a gente começou o processo da seleção da franquia, eu ouvia muito falar da palavra profissionalização. Tem que profissionalizar os setores, profissionalizar a empresa, profissionalizar como pessoa. E foi isso que a gente fez. Para poder ter uma empresa familiar, você tem que respeitar, começando pelo caixa, né? O caixa não é um caixa comum. Então, assim, a gente tem que. São vários setores, são várias coisas que precisam ser feitas, decisões que não são fáceis de serem implantadas, mas para que as empresas cresçam, a gente tem que dar autonomia para alguns setores, a gente tem que entrar dentro desses processos, tem que entrar dentro dessas normas que a gente coloca na empresa. Então, a gente hoje alinha muito, no sentido assim, a gente vai tomar uma decisão, ou então precisa dar algum retorno, seja para um líder ou perante a equipe, a gente senta, conversa, faz esse alinhamento, né? Discute ali, ou então faz uma DR, igual o pessoal fala, né? Discute uma relação, discute o que é que nós vamos aplicar, e aí só depois a gente faz essa comunicação. Porque no começo era muito complicado. Eu chegava muito aqui em casa, ou ele chegava meio que de pá virada, assim, de bico, sabe? Aí aquilo criava um clima muito ruim. E aí os dois saíam perdendo. Imagina, a gente tem filhos em comum, tem as empresas que são filhas, né? Que são filhos, são CNPJs também, que a gente fala que a gente tem uma empresa, a gente tem um filho, né? Só que esse filho tem que dar frutos, ele tem que dar dinheiro, ele ainda tem que ser um sucesso, né? Diferente, né, da expectativa que a gente tem que apostar às vezes nos filhos. Lógico que a gente quer que todos os filhos sejam um sucesso, né? Mas assim, quando a gente abre uma empresa, a gente espera o quê? Prosperar nessa empresa. Uhum. Então, os desafios que a gente teve foi esse no começo. A gente começou definindo as atribuições, o que cada um fazia, e aí depois de definir, respeitar o setor do outro, respeitar a autonomia daquele setor, não é só definir. Então, hoje fica muito claro assim, o que se trata com a Juliana, o que se trata com o Adriano, o que se trata com o setor financeiro, o que se trata com o setor de RH. Então, a gente, inclusive, dá autonomia para a pessoa que é responsável por aquele setor. Uhum. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa fazer, porque senão você não consegue delegar, você não consegue colocar novos projetos, a gente não consegue crescer se isso não estiver muito claro dentro, né, da missão, do planejamento estratégico da empresa. Então, esses foram os desafios, né? Isso, assim, todos esses desafios, vocês foram amadurecendo, ou quando vocês começaram o negócio, já não foi tão fácil assim no início, não? Não foi, não. Assim, na verdade, Mari, foi algo que a gente vem construindo, né, nessa trajetória desses 19 anos aí que nós estamos juntos, né, desde a outra empresa. Então, assim, o que vai dando problema, a gente para e pensa assim, mas para isso tem uma solução. Aí a gente, né, faz ali lista quais seriam as soluções possíveis e aí a gente vai resolvendo. Então, cada etapa que nós passamos, cada problema, a gente procura tirar uma lição. E aí, assim, foi construindo. Não foi de hoje, né? Não foi de um dia para a noite, não. Peraí, mas tá aí, tá tudo bem aí. Tá, voltou, eu apertei aqui e virou. Ju, não, e aí você fala dos desafios, uma coisa que eu queria te perguntar é assim, por exemplo, hoje as pessoas, como eu falei no início, as pessoas acham que empresa familiar, ela tem que ser muito limitada, né? E o que é bacana é que você fala dessa profissionalização
E a gente tem e eu falo a gente porque a grande maioria das micro e pequenas empresas tem uma grande dificuldade dessa profissionalização, né? Aquela pessoa, vocês dois são formados, vocês estão se especializando cada vez mais na área de atuação para vocês. E aí, assim, é uma coisa que eu peguei um gancho agora. Como que é essa, por exemplo, o delegar? Você falou muito da profissionalização, e não tem como profissionalizar se não delegar. E muitas mulheres falam para mim assim, a seguinte frase: mas eu não consigo delegar porque ela nunca vai fazer igual a mim. O que você diria para essas mulheres? Eu já passei por isso, eu passo por isso ainda. Eu aprendi uma frase, assim, quando eu entrei dentro da farmácia artesanal: antes feito do que perfeito. E para delegar, na verdade, a gente tem que abdicar de um certo poder, né? Seria um pouco da questão, assim, até do ego, né? Envolve um pouco dessa questão, assim, só eu faço assim, eu faço melhor. E não é. A questão de delegar é porque se eu sou uma pessoa que, para poder absorver muita coisa e querer fazer tudo, né? Se for para mim poder fazer isso, eu consigo ficar acumulando, acumulando, só que eu não consigo entregar tudo no tempo, às vezes da forma como precisa. Então, eu já cheguei, assim, de ficar varando noites, de ficar, sabe, de chegar, às vezes, até crises de estresse muito fortes, de ansiedade, porque tinha muita entrega a ser feita com pouco tempo, sendo que todo mundo tinha 24 horas. E aí, assim, até o próprio Adriano, nesse sentido, toda vez que a gente ia fazer reunião, e às vezes eu deixava de fazer alguma entrega, alguma coisa, ele falava: enquanto você não delegar isso, enquanto você não delegar essa pasta, você não vai conseguir fazer. Então, o delegar é você linkar tudo que as pessoas vão fazer. E, assim, para delegar, a gente tem que ter muita boa vontade. E tem que treinar. Você sabe, né? Muitas pessoas que me conhecem sabem que eu vou falar quando eu vejo, tipo assim, né, o teu pensamento é super acelerado. E aí eu tive que me adequar, tipo assim, vamos adequar e fazer uma sintonia com as pessoas. Então, eu sou uma pessoa de escrever muito e agora eu estou aprendendo aprender não. Eu tenho colocado tudo, tipo assim, no e-mail. Aí eu coloco lá tudo e eu também defino quais seriam as prioridades e o que mais a gente pode fazer. E aí, para poder delegar. Então, delegar precisa abrir mão do ego, do poder de pensar que só a gente faz, porque senão você não vai criar uma equipe. Eu posso falar para você que, assim, eu sei o que é uma equipe do ano. Não, aliás, tem muito tempo, né? Mas, assim, que a gente tem trabalhado de forma muito intencional foi quando a gente implantou o setor de RH na empresa. A gente tem uma assessoria, né? Até com a Capacité, que é a Edilane. Acho que você conhece a Edilane. E aí, assim, tem resolvido milhões de coisas. Por quê? Porque a gente tem pessoas super capacitadas na empresa. A gente precisa alinhar. Então, delegar precisa ter essas etapas. A gente tem que ter a boa vontade de delegar, dizer exatamente o que a gente espera daquela pessoa, como que ela faz. Eu tenho que passar para ela o caminho das pedras que eu tive. Às vezes eu já corto alguns caminhos, eu já ensino o que eu errei, eu já ensino o que deu certo. Isso, para mim, faz uma diferença, né? Quando a gente delega e aí consegue você consegue fazer uma entrega muito maior. Então, assim, essa parte de profissionalizar os processos, os setores, essa parte é uma parte que a gente precisa desenvolver. E às vezes não é, por exemplo, eu não sou especialista, você contrata uma consultoria naquele momento, ou faz. Hoje tem tanto curso no YouTube, tem e-book para tudo quanto é assunto. Então, assim, não tem dinheiro, a minha empresa não pode. Não. Às vezes está faltando um pouquinho assim de dedicar para resolver isso. Uhum. Excelente. É igual delegar a casa, né? Tem que anotar as atividades, porque são muitas atribuições, tem coisas que precisam ser feitas diária, tem limpezas que precisam ser feitas semanais, tem outras quinzenais, tem outras mensais, as manutenções que eu falo, tanto em casa quanto na empresa. A gente precisa ter essas duas ter esses planejamentos, né? Isso é um planejamento. Você me falou o seguinte sobre os desafios
E eu queria te perguntar, você tem 3 empresas em cidades diferentes. Cidades diferentes. Como que você lida com isso, tendo 2 filhos, esposo, e você mora em Gurupi, tem em Araguaína, que é distante, Porto, então assim, não são cidades tão próximas. Como que é essa, por exemplo, essa organização que você e o Adriano fazem com a equipe? Uma tem mais tempo, ela já deve funcionar mais, já funciona mais sozinha, né? Pelo que eu acompanho. Mas como é que é isso? Em 3 cidades, 3 empresas e sendo uma empresa familiar, como é que você lida com isso? E ainda mais com a família, né? É. Olha, foram, assim, foram vários desafios nesse sentido. Quando a gente teve a opção, né, e abriu a praça de Araguaína, então eu não vou mentir que me deu um frio na barriga. E a gente chegou, tinha uma economia e a gente investiu tudo aquilo na unidade de Araguaína, porque apostava muito na praça, e eu vejo Araguaína a capital econômica do estado. Eu tenho uma gratidão e um carinho por Araguaína enorme. É como, assim, a gestão à distância, né, dessas 3 cidades é o que a gente está vivendo hoje, mas eu já comecei a viver isso há 13 anos atrás. Então, muitas vezes a gente ia os dois para a unidade, né? Em alguns momentos, algumas decisões, alguns eventos importantes, precisava estar os dois, a gente ia os dois. Eu tive muito apoio, tanto de colaboradoras que trabalhou comigo, esses dias eu até fiz um agradecimento no Dia da Família, quanto a minha família, pai, mãe, irmã, tias, as madrinhas, todo mundo, minha sogra, minha cunhada, meu sogro. Então, assim, aqui em casa, minhas primas, aqui em casa, para ficar com os meninos em algum momento, numa viagem, no congresso, né? Ou para ir para Araguaína, então a gente sempre teve esse apoio. E eu sempre me organizei. Quando não tinha uma pessoa da família, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, né, de confiança para ficar. E porque eu sempre falo assim para as professoras dos meus meninos: olha, eu sou farmacêutica, eu tenho uma farmácia aqui, mas eu também tenho 2 farmácias que não são aqui. Então, em algum momento, eu não vou estar aqui. Então, assim, em algum momento eu tive que fazer algumas renúncias, né? Em algum momento eu tive que estar ausente para poder estar trabalhando. Mas, assim, foram escolhas pontuais e cada escolha a gente acaba arcando, né, com a sua consequência. Era importante, explicava. O João Paulo, que a gente conseguiu, eu acho que ele, não é que ele sofreu, a palavra não é sofrer, o João Paulo, ele vivenciou mais essa questão nossa de viajar mais. Uhum. Então, eu sempre explicava para ele e, assim, falava abertamente: a mamãe tem que viajar, o papai tem que viajar. E aí a gente contava quantas noites, quantos dias. Então, assim, o João Paulo, ele cresceu entendendo que a gente tinha um negócio que também não era aqui e que era importante estar lá em vários momentos. Então, assim, conciliar quais eram os momentos. Então, entra o planejamento, né? A gente tem que fazer um planejamento de datas importantes dentro, né, da casa, aniversários, algumas comemorações, para que a gente possa estar nos lugares, nos momentos corretos, fazer todos esses afazeres de forma correta. E a gestão do tempo, a gestão de viagem, né, que precisa ser feita também. E deixa eu ver o que mais que está faltando para falar em relação a isso. Então, para você ter uma ideia, como a gente já faz essa gestão, já tem 13 anos, eu vou falar para você que, assim, eu sinto porque tem 2 meses que eu não posso ir nas unidades, né? Por essas questões. A gente não tem ido, mas a gente se aproximou mais e mais. Araguaína, quando eu fiz um estudo, até com um profissional, uma consultoria, nós aqui, a administração daqui, a gente já dedicava 70% do nosso tempo aqui para a unidade de Araguaína. O nosso sistema que a gente trabalha, o software da farmácia, ele é interligado. Então, tudo que se faz lá, a gente recebe em tempo real aqui. A gente consegue ver os relatórios, toda essa parte de gestão. Por exemplo, ele termina de fazer um orçamento, eu consigo visualizar aqui.
E, então, toda essa questão de sistema, ele já é interligado já tem muito tempo. A gente tem central para falar entre os ramais de forma muito fácil. A gente tem milhões de grupos de WhatsApp de cada setor para a gente diminuir essa distância. Eu tenho falado muito, muito mais com a minha equipe nesses 2 meses e meio do que antes da pandemia. Né? A gente precisou tá assim, com esse suporte, parece que é um reforço que a gente fez, né? Esse reforço digital. E eu vou falar para você, eu tô amando. Eu tive que me adaptar. No começo achei estranho. E eu também tô com a minha família. De vez em quando eu tô aqui, às vezes eu tô fazendo uma live, o Miguel entra, a cachorra late, aí a minha mãe faz alguma coisa. Então, assim, né, tem as questões que a gente precisa, né, Mari, definir. Por exemplo, eu venho trabalhar, né, essa sala aqui, né, é o meu home office e a sala de estudos do Miguel. Mas eu acordo como se eu fosse trabalhar. Né? Acordo, tomo meu banho, ponho minha roupa de trabalho, faço a minha maquiagem, passo perfume e venho, entendeu? Porque não dá para ficar fazendo. Às vezes a gente até faz uma videochamada de pijama, de alguma coisa assim, né? De chinelo, tudo bem. Mas assim, é a realidade, né? E esses são os desafios que a gente tem passado e eu acho que é uma questão de adaptar, né, a esse momento. Pô, Araguaína a farmácia está fechada, Não, fisicamente. está funcionando, só que está em lockdown. Araguaína, farmácias de manipulação e farmácias e A drogarias necessidade são, básica. são, é, é de, são negócios de, como é que fala, gente? Essenciais. São necessidades essenciais. Então, Araguaína, por exemplo, nós estamos vivendo cada cidade uma realidade diferente. Porto e Gurupi, o decreto está com flexibilização de período de funcionamento do comércio. Araguaína, do sábado, né? Sábado, sexta, nem sei que dia foi sábado, que foi decretado lockdown. Então, as pessoas só podem sair para ir ao supermercado ou para fazer alguma compra numa farmácia, numa drogaria, alguma coisa de medicamento, que é, né, para manutenção da saúde. Então, nós estamos dessa forma. Cada um. Então, assim, olha lá, ó. Oi, Miguel. A Miguel tá aí. Assim, tá vendo que a gente está muito mais conectado? Ele aparece em todas as lives, gente. Ele aparece e ele, né, participa e é assim. Na verdade, a gente divide aqui, né? Essa área, eu e ele aqui. Tive que ceder parte do meu computador, do meu notebook para a aula dele para fazer. Mas aí, Araguaína, por exemplo, a gente sempre dedicou muito mais tempo à unidade de Araguaína, né? Pelo tamanho da cidade, pelo tamanho da equipe lá de Araguaína. Então, a gente faz muito hangout, a gente faz muito videochamada, a gente fala muito, né? Seja por telefone, seja como é que fala? Por vídeo, não, como é que fala? Por gravações. Então, e aí, justamente pegando esse gancho, Ju, é isso que eu quero te perguntar. Como eu falei, são 3 cidades, né? Empresas diferentes, necessidades diferentes, e hoje mais diferentes ainda pela necessidade de cada cidade. Como, por exemplo, você se organizou. Eu sei que não tem como se organizar porque foi do dia para a noite, né? Ninguém estava esperando. Mas, por exemplo, hoje você está em casa, mas isso também não foi planejado. Como que você definiu assim, por exemplo, algumas estratégias, aprendizados para que realmente você não tivesse grandes problemas? Por mais que você já trabalhe muito online, todo mundo foi pego de surpresa. Então, assim, a gente trabalhava online como um paliativo, e eu falo por mim, né? Estou perguntando para você, mas acontecia comigo também. O online era um paliativo para o offline, para o presencial. É, E, de repente, é como se o presencial ele não existisse mais por um tempo. E aí o online ele se torna uma atividade essencial que antes era uma atividade parcial ou paliativa. Teve algum tipo de aprendizado, algum tipo de treinamento com a sua equipe, algum tipo de estratégia que vocês definiram para falar, olha, a gente vai fazer isso, e aí você tem que organizar a sua vida pessoal também. Porque você está em casa, você já não tem os horários mais, aqueles seus horários. Eu sei que você gosta muito de atividade física. Como é que você organizou a sua vida pessoal
de esposa, de mãe, de dona de casa, com a sua vida de empreendedora nessas três empresas e cidades com realidades diferentes? Olha, eu vou falar para você com muita sinceridade. No começo, a primeira coisa que a gente fez aqui, né? Eu me recordo que dia 11 foi decretado, dia 11 de março é meu aniversário. Vocês não esqueçam essa data, que se quiser mandar um presente ou mensagem, eu aceito, né? Vou fazer aqui meu. Bom, mas vamos lá, falar sério. 11 de março foi decretada a pandemia. Foi numa quarta-feira, né? E aí, na verdade, quando começou a parar mesmo, assim, a gente foi se tocar no sábado. E aí eu já até meio que dispensei alguns dias a minha funcionária de casa, que foi aquele primeiro momento. Primeira coisa que a gente fez aqui foi uma faxina, só que a família inteira. Eu fiquei com a dor nas costas o domingo todo, porque sábado, pensa, a gente limpou tudo e tal, e vame álcool e tal. E aí, assim, a própria farmácia passou por algumas fases. No começo, a gente não produzia álcool em gel, e aí aquele álcool em gel acabou, e aí gerou uma primeira demanda na farmácia, a qual nenhuma farmácia de manipulação tinha tido. Porque o produto nosso não era álcool em gel. Aí vamos fazer álcool em gel e aquela, né, aquela loucura do álcool e tal. Mas aí a gente começou a sentar de novo, vamos sentar e vamos fazer um planejamento. No começo, a gente definiu como é que seria, conversei com toda a equipe, porque a equipe ficou super apreensiva, porque nós íamos estar aberto, e aí a gente recebia uma demanda muito grande também das pessoas querendo, já procurando medicamento, vitamina e remédio para melhorar a imunidade. E aí, assim, a procura estava grande, a procura pelo álcool em gel, e aí os meninos já não tinham mais aula, ficou sem aula, e aí começou tudo, né? Foi um turbilhão no começo. Eu acredito que para quase todas as mães e mulheres. E aí a gente foi se organizando aos poucos, né? Com a equipe, a gente logo determinou que a gente teria que começar a fazer reuniões mais periódicas, né? Mais periódicas e resolvendo situações pontuais que iam surgindo. A gente às vezes precisava tomar alguma medida preventiva, em algum momento corretiva. Fora isso, a gente já começou fazendo o quê? A gente foi fazer. A primeira coisa que a gente preocupou, na verdade, foi com a imunoproteção dos nossos colaboradores. Então, nós já pensamos todo mundo, vamos tomar umas vitaminas, vamos tomar vitamina D, vamos tomar zinco. Lá em março, a gente já começou a fazer isso. Para as famílias nossas que eu digo, inclusive a minha, inclusive os colaboradores. E aí, depois, a gente foi estruturando cada vez mais. Como é que a gente foi fazendo? Como é que nós vamos fazer de agora para frente? Né? Ia surgindo determinada urgência, a gente resolvia. Nós começamos a conversar com as pessoas que estavam um pouco mais sensibilizadas naquele momento, porque a gente, né, teve aquele momento, tem ainda, né, aquela ansiedade, gera aquela angústia. Então, a gente colocou assim, olha, nós estamos abertos. Vamos ver o que a gente vai fazer. Nós fomos dividindo, assim, diminuindo o número de pessoas na farmácia. A gente antecipou as férias de quase todos os colaboradores que estavam com férias vencidas ou para vencer próximo. A gente foi dando férias, né, assim, aos poucos para eles, inclusive até para todo mundo aceitar um pouco mais a situação de pandemia, né? Então, a gente foi ajustando essas questões e aí a gente ia falando com cada setor e com os relatórios em mão, a gente ia vendo, olha, está diminuindo o número de pessoas na loja, mas está aumentando o número pelo WhatsApp, o número de pessoas e de atendimentos pelo WhatsApp, pelo call center, pelo Instagram. Então, a gente foi dividindo. Foi, de novo, aí a gente sentiu uma necessidade maior ainda. A gente já tem um call center de quê? De profissionalizar o call center. Então, hoje a gente está ampliando o nosso call center, né? A gente tem explicado aos clientes que, devido ao maior número, as pessoas agora elas estão se comunicando com a gente muito mais pelo WhatsApp do que antigamente. Já era uma tendência e agora ela vem com muito mais força. Então, a gente tem estruturado cada vez mais o call center. Vamos fazer um investimento agora nele, entendeu? De equipamento, de algumas ferramentas que tem disponível. A gente fez também uma consultoria com uma empresa, né, para poder
dar mais conforto para os nossos clientes e também para resolver essas soluções, para ter soluções para os nossos colaboradores, né? E aí veio depois a aula online dos meninos, aí tem que administrar em casa aula de manhã do João Paulo, aula à tarde do Miguel e aquilo ali, aula online para meninos assim do terceiro ano, de 8 anos, né? O João Paulo vai fazer 14 daqui a um mês, é muito tranquilo, ele é muito mais sereno, ele é muito mais, né? Ele é autodidata, já vai estudando, a gente só precisa, né? Tá acompanhando. Mas o Miguel, toda hora eu tenho que explicar para ele que é aqui a mesa dele. Aí hoje eu até postei no Stories meu que ele arrumou o jeito que ele queria. Então deixa ele do jeito que ele quer, né, para poder colocar. A sala virou escritório e aí assim quando precisa fazer alguma coisa pontual com a farmácia, a gente fala, eu coloquei o sistema, o meu computador ele já tem acesso remoto, eu já faço acesso remoto ao meu sistema da farmácia. Então, de onde eu estiver, se eu tiver com o meu notebook e com a internet, eu consigo acessar a farmácia. Então, eu consigo comunicar falando de atendimento para os meninos. Desenvolvi uma atividade, sou farmacêutico online. Quem conversar no Instagram provavelmente fala comigo, viu? E eu me apresento, faço atendimento lá, fiz várias vendas para as meninas, aí repasso pelo próprio Instagram, tiro dúvidas e a gente vai se organizando, né? E aí nós vamos acompanhando os desempenhos, né, Mari? Acompanha desempenho, vê o que precisa fazer, ficamos atentos e a gente pede feedback para os meninos agora, tipo, 2 vezes ao dia. Então, a gente tem os grupos, por exemplo, a gestão de Porto, a gestão de Araguaína, a gestão de Gurupi. Até Gurupi tem o mesmo, tem também esse grupo, entendeu? Por quê? Porque a gente coloca ali, todo mundo fica informado, né? A Micéia está ali cumprimentando, eu vi que o André de Porto entrou, tanta gente que deu um tchauzinho, né, gente? A gente Dona e Larissa lá. A Larissa é a minha farmacêutica lá da produção. A Cris, eu já falei. Deixa eu ver quem mais aqui. Às vezes, se passar aqui, é porque não, eu sobe a gente não vê. O André, da Lorena Rassum, o André, ele costuma colocar a gente nos looks lindos, viu, gente? Não é? Então, aí, deixa eu ver o que mais que a gente, né? Deixa eu ver o que a gente precisa falar mais disso aqui. Vai me orientando aí, que eu vou conversando, você já viu, né? Que o negócio vai fluir. ela é uma figuraça. Deixa eu ver, Rassai, eu até fiz alguns tópicos aqui, porque a pessoa precisa de alguns tópicos para não poder, né, se perder. E assim, ó, o Mário, uma coisa que eu aprendi, que eu acho que todo empreendedor tem que aprender, é ter as pessoas certas ao seu redor. Pessoas que emanam boa energia, emanam boa vontade de te ajudar, que querem crescer com você. Porque se a gente tiver uma equipe boa e desafios, a gente vai crescer. Porque os desafios, eles vão impulsionar a gente a fazer mais, né? Vão impulsionar a gente a estudar situações, né, onde a gente precisa resolver pontualmente alguma, né, acertar, tomar medidas ali corretivas. Então, assim, ter uma equipe boa, ter uma equipe treinada, valorizar a sua equipe, né, recompensar a sua equipe, isso é extremamente fundamental. E eu vou falar para você, eu estou cada vez mais apaixonada pela minha equipe, porque nós conseguimos sentir uma sinergia a 560 quilômetros, né? E daqui pega um caminho ali, vai em Porto, é como se fosse essa reta aqui para Araguaína, a gente consegue sentir essa energia pela fala, quando eles falam rindo, pela escrita, quando eles escrevem rindo, e é assim que a gente tem feito, a gente tem priorizado, nesse momento, as nossas relações com os nossos colaboradores e as nossas relações com os nossos clientes. Então, assim, os nossos clientes, eles estão precisando, né, às vezes, de um apoio, eles precisam conversar, eles tiram dúvida. Então, assim, eles, inclusive, nos dão mais oportunidade agora de conhecê-los mais um pouquinho e, às vezes, com a farmacologia, com alguma coisa que a gente pode ajudar, a gente consegue resolver algum probleminha, algum ajuste, cuidar do bem-estar dele.
né? Porque eu acho que é o papel da farmácia, é o papel dos farmacêuticos, né? A nossa equipe de farmacêuticos, ela não tem medido esforços. A gente tem estudado, assim, toda vez que sai uma normativa nova, seja da Anvisa, seja da Associação dos Farmacêuticos Magistrais, a Anfarmag, que tem nos dado muito apoio. Assim, eu acho que quando a gente decide ter uma empresa, a gente tem que procurar o que tem de melhor para servir essa empresa, sabe? É você estar a sua média, né? Seja de prestadores de serviço, de fornecedores, e a sua equipe interna tem que ser a melhor média que você possa construir, porque isso vai fazer diferença. Porque se um falhar, Mari, você tem o apoio do outro, porque tem um pouquinho de energia a mais para poder doar, sabe? Então a gente tem trabalhado assim, a gente tem conseguido interagir um com o outro com muito mais com muito mais amor, com muito mais carinho, e tem sido o pessoal também tem sido mais compreensivo, né? Quando às vezes a gente exige mais coisa, eu falo, gente, e eu já falei para toda a minha equipe, se vocês acharem que eu estou falando muito, que eu estou exigindo tudo uma vez, vocês me falam, eu respiro, aí a gente vê o que é prioridade e vai tempo para cada um. Porque é assim que funciona. Na verdade, às vezes eu tenho 10 ideias, mas assim, não dá para pôr as 10 em prática, vamos pôr 3. E eles mesmos, já, hoje, como era uma coisa que era um ponto negativo meu e que eu fui descobrindo, né, através dos feedbacks deles. Então, hoje, quando eu falo e coloco isso para eles, eu falo isso sem sentir dor e vejo que eles podem me ajudar muito, né? E eles me ajudam muito. Ó, o Jota, a Elaine Guedes, Eu opa! acompanho o Jota através por causa de você, Ju. Eu comecei a acompanhar o Hã? trabalho dele. Eu vi uma vez um trabalho que vocês fizeram muito legal. E Ah, aí eu o Jota, eu sou fã de carteirinha. O ele Jota, fez ele é um meu trabalho. parceiro. Tem 13 anos, eu acho que desde quando a Araguaína nasceu, ele entrou. Ó, o Adriano tá dando um oi. Gente, Jota, você que tem uma rede excelente, que me ensinou já tanto de network. Ó, a Mari é sua fã, viu? Eu Mari, sou de, fã também, Mari, Jota. Mari em Pedro Afonso, Guaraí, domina o médio norte aí, o médio norte que fala, né? Médio centro do É, Médio Norte, né? médio A gente fica norte. dentro, mas é norte, né? Então. Exatamente. O pessoal da CDL de Gurupi, ó, Ah, então aqui. Dani, ó, minha tia Divina também, ó, vai lá, gente. Todo Mais mundo tá falando avião. Marinho, Marinho. Eu falei, gente, é parente da Ju. Sua família é grande, né, Ju? Vira e mexe, eu vejo aquele. Vocês devem estar com saudade de aglomerar, porque. Nossa, a gente no Dia das Mães a gente fez uma aglomeração digital, mas foi tão bom, mas tão bom. Rolou espumante, rolou vinho, o que tinha na cada um, rolou. Foi excelente. Foi Ah, muito bom a aglomeração. E Ju, conversamos com todas as mães, né? Dá vontade de apertar assim, aquele abraço. Eu acho que você até acostumou que não pode encostar, você já percebeu isso? é muito. Você chega, quando você começa a falar, a pessoa ela mesma já recua. Pois Eu sou é, igual você, muito do pegar, do abraçar. Então, uma coisa que eu estou sentindo muita falta é do não é? abraçar, do encostar, sabe? Desse carinho. A gente brasileiro tem muito isso. Eu sou muito do toque. É uma coisa que eu estou sentindo muita falta, sabe? Se a gente tivesse junto, a gente já estava aí sentada, te fazendo selfie, conversando. Então, é uma coisa que realmente para mim está fazendo falta. Mas eu também, o que você fala, sabe, Ju, tá me. Assim, teve um momento que tava me arrepiando aqui quando você falou dos relacionamentos. Porque É. é justamente isso, numa pandemia onde todo mundo tem que ter distanciamento, por isso que eu falo que você é tão diferenciada que, olha só, o seu maior aprendizado foi a proximidade, se relacionar mesmo que não esteja próximo geograficamente. Uhum. Concorda aqui com a sua tia, uma grande profissional. Não, Porque essa tia, eu tenho duas tias juntas aí que são duas inspirações. A tia Divina, ela vive a vida do jeito que a gente tem que viver. Ela celebra cada momento e ela ama viagens. A gente já fez algumas viagens juntas. Ela já programou quais são as viagens, já programou quem que é que vai estar no rancho dela daqui uns dias lá. E assim, nós não estamos contando os dias, né? E ela até falou que ela precisa aprender a delegar. E a gente vai aprendendo. Eu aprendo muita coisa com ela. Eu aprendi assim
que a gente tem que viver aquele momento de forma intensa, porque igual eu vejo hoje, né, quinta-feira é dia de TBT, né? E eu vejo que as pessoas colocam muito os TBTs, ainda bem que elas tiveram esse TBT, porque hoje a gente pode recordar, né? Aham, Recordar é viver. Imagina se a gente não coleciona esses momentos. verdade. Precisa colecionar. E é isso, é filtrar. Eu faço esse trabalho, eu já fiz terapia, sabe, várias vezes, no sentido assim, de filtrar o que é importante. Porque se for para absorver só aquela energia ruim, a gente adoece. E Verdade. aí você adoece, você perde esses relacionamentos, né? O Mari, a gente precisa filtrar o que que a gente, onde a gente vai, com quem a gente fala, o que que a gente fala. A gente tem que pensar, eu aprendi isso também, né? Uhum. A gente tem que ser esperto nesse sentido, assim, não é, como é que eu vou te falar? A gente precisa saber onde que a gente quer chegar, né? O que que a gente, como é que a gente quer se transformar? E eu acho que eu faço isso agora, então, eu acho que é numa evolução até mais rápida. É você colocar quais o que que você quer trabalhar em você, que te faz mal ou que faz mal para outras pessoas. E colocar esse propósito, né? Nossa, eu sou picuinha nisso, então resolva com você e resolva com aquelas outras pessoas que isso está te atrapalhando para melhorar e vai evoluindo, né? Eu acho que a gente vai fazer daqui uns dias 90 dias E esse de. Ju, ele está muito propício a isso, né? De que Então, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E esse momento é o momento, é o que você não tinha, é onde eu tô, onde eu quero chegar, o que que eu fiz. Hoje, eu estava pedalando cedo e aí eu passei no lugar aqui em Pedro Afonso, que é uma usina. E logo que eu me casei, eu trabalhei prestando, eu era gerente de RH dessa usina. E eu passei lá às 8 horas da manhã, sabe? E aí, quando eu passei, que eu vi aquela usina, que eu estava no início dela, e aí eu parei, fiquei olhando e falei, Senhor, gratidão, porque 8 horas era para eu estar 1 hora trabalhando para outras pessoas. Hoje eu tenho 2 negócios, eu tô 8 horas da manhã pedalando. Aí eu olha que falei, delícia. eu me senti uma madame, eu me senti aquilo que o dinheiro não pode comprar, sabe? Não. Porque eu falei, gente, aí eu cheguei em casa, nesse período agora da pandemia, eu estou trabalhando à tarde e 3 vezes, três noites, né? Até umas 9, 10 horas. Pela manhã eu fico com a minha pequena para poder, por causa da aula, né? Porque ela é mais ou menos do naipe do Miguel. Não para quieta, arrasta a cadeira, eu faço stories, mando para as professoras. Gente, me ajuda. Volta, gente, por favor. Vocês não querem me dar aula particular aqui em casa? Com todos os cuidados. Então, Que assim, delícia. coisas que, por exemplo, antes eu pensava assim, gente, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Final de semana, dava para contar o final de semana que eu estava com a minha família. A gente hoje, final de semana, eu tenho todos os finais de semana com meu esposo, porque a gente está indo sempre para a fazenda para descansar e para lá correr. E eu tenho as manhãs para mim, para fazer minhas atividades, para estar com a minha filha. Eu falei, por que que há 60 dias atrás eu não tinha isso? Porque É, não era prioridade para mim. é E esse, verdade. e esse momento de pandemia e de possível crise, acho que é o momento ideal justamente para isso. Eu falo que eu vejo muita permissão de Deus no momento que a gente está vivendo. Muitas coisas, muitas coisas tinham se perdido. Por exemplo, por isso que eu acho interessante falar com você sobre a família. Porque eu vejo vocês estão, acho, desde o início já te falei isso. Você e o Adriano, vocês viajam juntos. Não é um que viaja para cada lugar. Vocês vão no É, treinamento, vocês estão no treinamento juntos. é, Então, isso, isso é muito bacana, essa base de família que a maioria das mulheres, principalmente, tinha deixado de lado por causa dos negócios. é. Você até perguntou como é que eu fiz, né? No começo eu comecei a pedalar com a amiga, aí arrumei todas as bicicletas aqui, e aí até para gastar mais energia, né? Também, porque precisa. Aí a gente estava fazendo, quando estava sendo possível, estava fazendo academia no horário restrito. Aí depois as academias não podem mais. Eu aluguei uma esteira. Nós estamos com a esteira. E eu pensei assim, meu Deus, né? Porque eu aluguei o esteiro, o preço quase da academia, de 2 mensalidades. Mas tá bom. Pensei, será que só eu vou usar
igual o Adriano, enquanto a gente estava ali, ele estava ali fazendo esteira, porque eu falei, olha, essa ansiedade, você deixa ela ali na esteira para liberar mais endorfina, aí tem uma esteira aqui em casa. Então, assim, já está ajudando. Todos os dias eu faço atividade física, né? Que seja esteira. Tem uma prima minha em Goiânia que está pelo Zoom, fazendo com a família toda. Então, pensa como é que não é, né? Essa família toda bagunçada, assim, no sentido... Cada um seu canto, né? A minha tia Magali mesmo, que é de Palmas, eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer, mas ela sempre apoia muito. E essa, eu acho que a gente teve mais tempo para Ela tá poder aqui na live. Ela estar tá na aqui. live, junto com a minha tia, que disse que está doidinha para a gente poder ir lá para o rancho. Tem a Dani também aí, a Dani Leonel, a Elisana também, da Pizzaria 2000, e que está em Palmas aí. Então, é fazer toda essa... A gente tem que fazer esse planejamento do que é prioridade. Eu acho que hoje fazer uma atividade física, ela faz parte de um protocolo de bem-estar e saúde, sabe? Se cuidar com alimentação boa, também faz. Ter alguns momentos com coisas que você gosta, algum outro exagero, também faz, né? Seja uma comida melhor, uma comida mais calórica, né? Uma coisa diferente, também faz. Então, a gente é... Você falou, né, de ter o tempo. Hoje, como o tempo está flexível, eu falo, não, eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer 30 minutos, vou fazer uma hora de esteira, ou eu vou pedalar. Mas eu também faço o meu planejamento do dia. Uhum. Eu faço o planejamento da semana, como é que tem que ser, porque não tem como. A gente precisa se planejar dentro da pandemia, porque senão a gente vai se perder. Né? Então, eu não, teve alguns momentos que quando fica ocioso, quando você fica ocioso, aí você começa a se sentir mal. Eu estou gostando porque tem 3 semanas que tá meio punk, assim, com essa história que piorou muito os casos em Araguaína. Então, é como se a gente estivesse dentro do escritório de Araguaína. A gente está cuidando de cada um e está cuidando da situação e aumentou a demanda de função dos remédios que a gente tem em estoque, que pode vender, que faz parte do protocolo. Então, do mesmo jeito que aumentou a atenção, como aumentou a demanda, eu fico me ocupando o tempo todo. Então, fica legal. Eu fico imaginando se eu não tivesse o que fazer, eu ia estar, né, extremamente ansiosa e depressiva. E não, eu tenho trabalhado em casa. A gente decidiu assim que eu fosse na farmácia em situações muito específicas. Então eu tenho ficado mais em casa, né? Eu antes, a minha rotina, eu ficava de manhã, cuidava do Miguel, cuidava de academia, assim, cuidava da academia, não, ia para academia, alguma coisa aqui em casa para resolver, e eu ia, né, ia para a farmácia tipo 10, 11 horas, e à tarde o Miguel vai para aula, então eu ficava lá até a hora de fechar. E agora eu estou ficando praticamente o tempo todo aqui em casa, saio para fazer uma coisa ou outra, assim, muito, né, necessária, que não tem como. As crianças praticamente não saíram na quarentena e a gente diminuiu mesmo essa questão desse deslocamento, sabe? Diminuiu respeitando a fim de colaborar, né, para que passe logo toda essa situação, para que a gente possa, né, ter novos ares aí, novos momentos, só que a roda não parou, né, Mari? Não parou. A vida continua. Eu vejo que, assim, eu vejo alguns segmentos que a pandemia zerou, assim, a gente tem que começar a usar a criatividade, começar a usar a inovação, ver oportunidade, buscar oportunidade, a fim de não parar. Né? O que é que está gerando demanda hoje? O que está gerando necessidade e que as pessoas estão precisando? Então, tem que trabalhar em cima disso. Trabalhar em cima do que a gente tem para trabalhar, né? Adaptar mesmo. Pegar lá aquela frase lá de Darwin e fazer ela, aplicar, né, ela na vida nossa mesmo. Ju, gente, isso é fantástico. Eu gosto demais de te ouvir, porque eu acho muito legal quando você faz. Você é verdadeira, é o que você vive. Então, ouvir uma empreendedora como você gera muito aprendizado, porque é o que você faz, são seus erros, são seus acertos. Isso é muito bacana. E se a gente
Ó, Ju, falta 5 minutos, tô não acreditando. Pois é. Eu até, se eu tiver a possibilidade de subir essa live, porque eu vi que agora tem, o pessoal sobe a live para os stories, para o IGTV. Se você conseguir salvar, aí Eu mando você me fala. você. E aí eu O peço Éder tá ao aqui, minha equipe, ele sempre baixa, tanto que eu coloco no meu canal do Telegram e eu mando para a convidada também a live. Eu baixo e mando para vocês, tá? Eu vou tá. tentar, porque às vezes não tá ficando, dependendo da demanda, o Instagram, ele não tá ficando 24 horas, né? Aí tá Aham. para o IGTV. Mas eu, de todo jeito, a gente baixa e sempre manda, porque a gente coloca no Telegram também. Que ótimo. Pois é. Não, eu quero sim. Tá? O que que você deixaria, por exemplo, um aprendizado, Ju, que você pegou para Juliana, por exemplo, dia 11 de março, dia do seu aniversário, que quem te conhece sabe que você ou ia estar viajando, ou ia estar comemorando, ou ia estar comemorando em uma viagem. Então, no dia, Não, eu quando estava aconteceu. comentando. Eu Hã? viajei no meu aniversário. Ah, como é que é, Ju? No dia do meu aniversário, eu viajei. Eu fui naquela pousada em Itaquaruçu, passei um dia e voltei. Ah, é meu Quando eu aniversário cheguei, do ano passado, eu fui também para lá. tá vendo que legal? Então, assim, o que que você falaria para as pessoas que realmente, assim, hoje a gente sabe que esse autoconhecimento que você tem, essa inteligência emocional que está trazendo desenvolvimento emocional para a sua equipe, através de você e do Adriano, que vocês são a cabeça do negócio, não foi do dia para a noite que vocês conquistaram. Isso foi com muito estudo, com muita busca de informação, com muita busca de parceria. Então, para a pessoa que hoje ela está realmente no ó vida, ó céus, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ficar esperando a pandemia passar para eu me reinventar ou para eu abrir meu negócio, que ele está fechado, eu não sei o que eu faço. Tem algo que você diria assim que fez um grande diferencial para você, como mulher, como empreendedora, e você pode falar para elas que podem estar passando por essa situação nesse momento que a gente sabe que tem muitas? É. Nossa, são tantos aprendizados, né? Ô, Mari, assim, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que definir quem a gente quer ser, né, e onde a gente quer chegar. Né? Assim, já é uma tarefa bem, como é que eu vou te falar, bem difícil, né? Mas assim, não é questão, eu não posso fazer, não. Eu acho que assim, engraçado que no meu aniversário eu ganhei do Bosa uma consultoria, sabe? E a gente conversou exatamente sobre isso, né? Quais eram os desafios que eu gostaria de superar esse ano? Então, eu coloquei ali qual era uma meta pessoal e uma meta profissional que eu queria fazer. Né? E assim, eu sempre tive muita vontade dentro da empresa de ter um RH, porque eu sei que assim, as pessoas, talvez não, as pessoas na minha empresa, porque eu não faço nada sozinha lá, não tem jeito, mesmo que se eu quisesse, eu não consigo, né? Eu sempre tive uma vontade de ter uma equipe legal, que eu pudesse contar, aquelas coisas de cinema, sabe? Você falar e juntar com a equipe, fazer aquelas reuniões e todo mundo gritar. Eu sempre quis muito isso. E eu coloquei isso como uma meta, assim, desde o ano passado, assim, Falta tem 2 minutos, Ju, ano. vai cair a live. Eu acho que é conectar com as pessoas com o coração, sabe? É você dar o seu melhor de forma sincera e saber aonde que você quer chegar com isso, sabe? E assim, aceitar o novo. Tem que aceitar o novo, tem que procurar o novo, tem que estudar. Eu ganhei um livro no sorteio, achei o máximo, vou ler um livro. Então é isso. Nós estamos com o tempo esgotado, eu quero agradecer todos, né? Agradecer a oportunidade. E eu acho que é falar com o coração com as pessoas, sabe, Mari? Fale com o coração, seja sincera com o coração, esteja no meio onde que você goste, sabe? Trabalhe onde você goste. Não adianta você estar no lugar onde que você não quer estar lá. Então a gente precisa primeiro resolver com a gente. É isso que eu quero, é isso, é onde eu quero estar. E aí depois a gente resolve com o mundo, quando a gente resolve isso com o coração. É, Bom, gente, muito obrigada, Ju, de coração. Você sabe o Emília, carinho Thaís, de coração que eu tenho por você, Elaine, pela sua família. Muito obrigada por todos que estiveram aqui, viu? Eu vou baixar, eu coloco
E aí eu mando para você compartilhar com a sua rede também. Deus abençoe e que só multiplique as Legal. bênçãos A para sua próxima vez família, tá? que abraça, né? Faz uma festa e Vamos. conversa. Muito obrigada, viu? Todo mundo que está aqui de coração, viu? Tchau, tchau. Espero que a gente Tchau, tenha gente. lugar. Obrigada. Tchau.